Aleluia, você pode se colocar de pé no seu lugar, seus olhos fechados ainda. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, hoje em nome de Jesus eu quero apresentar o teu filho e a tua filha. Quero dizer, Senhor, que a tua bondade, ela transpassa a circunstância. Tudo aquilo que nós estamos ansiando, tudo aquilo que tem sido colocado em oração, tudo aquilo que tem sido colocado na tua presença, o Senhor trará bom termo sobre isso. O Senhor trará a tua verdade, a tua palavra, aquela que é imutável, ela vai acontecer. E hoje eu quero orar por famílias, Pai, e pessoas que possam estar enfermos. Que o Senhor venha visitar agora essa pessoa, essa família, e que o Senhor levante, Pai, que o Senhor restaure, como diz o Salmo, no Salmo 103, versículo 3, que o Senhor já curou todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor naquele madeiro, e pelas tuas pisaduras nós já somos sarados, já fomos sarados. E nessa noite, que nós tomemos posse dessa cura, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Visite agora, Pai, cada ente, cada parente, cada familiar que possa estar enfermo e leve a cura. Espírito Santo, visite agora as casas, os lares, os hospitais, lugares onde se encontra um filho teu enfermo, que o Senhor cure agora. Que todo nódulo, que tudo aquilo que tem aparecido nos corpos, seque-se pela raiz. Nós damos uma ordem, que toda célula cancerígena seja agora extirpada desse corpo, e que tudo aquilo que intenta contra a saúde dos teus filhos possam agora ser cancelado. Todo escrito de dívida já foi pago naquele madeiro, e o castigo que era para nós, o Senhor levou para que nós fôssemos justificados, perdoados, libertos, sarados, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 67. Hoje eu vou pregar no freestyle. O que é o freestyle? Eu não tenho nenhuma anotação, a não ser no meu espírito. Mas hoje eu passei um dia em oração, e Deus me falou algumas coisas que eu queria liberar hoje sobre a tua vida. Eu acredito que é da parte dele, porque não é minha, esses pensamentos não eram meus. Salmo 67, versículo 1. Essa é a bênção de Números, capítulo 6, versículo 22 a 24, amém? Qual é a bênção? Todo final de culto você recebe aqui. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Então vamos lá, Salmo 67, versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Feche teus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia, obrigado pelo frio em Cuiabá. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Queridos, hoje eu quero falar a respeito de andar no favor. E esse é um texto base para isso. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Nós precisamos entender que andar no favor é andar no propósito, ou ao contrário, andar no propósito é você andar no favor. E isso tem que estar muito claro dentro de nós, porque se quisermos alcançar o favor de Deus, nós precisamos estar no nosso propósito. Quem anda em propósito anda em favor. Lembra de José? Onde José chegava, onde José estava, ali ele prosperava, tudo à sua volta prosperava, porque ele estava andando em propósito. E muitas das vezes nós queremos receber favor de Deus, mas não queremos andar em propósito, nós queremos o favor naquilo que a gente acha que é nosso. Mas às vezes Deus não me chamou para algumas áreas e não experimentamos desse favor. Perceba esse texto, ele está dizendo, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, só que a chave é o versículo 2. E o que diz no versículo 2? Para que Deus vai te abençoar? E no versículo 2 ele responde, para que se conheça na terra o teu caminho, para que se conheça na terra o evangelho da salvação. Ou seja, a bênção de Deus ela tem um fim.
Eu tenho falado com algumas pessoas, o recurso financeiro, a provisão de Deus, ela é um encargo, ela é uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa, pastor? A responsabilidade de fazer com que o evangelho da salvação, ele chegue nas nações. E quando nós então pedimos para Deus, para andarmos no favor, para sermos favorecidos, nós estamos traduzindo: Senhor, me abençoe no caminho que o Senhor decidiu para que eu ande. Me abençoe no caminho para o qual o Senhor chamou para que eu estivesse vivendo na terra. E isso tem que estar no nosso coração latente. Eu lembro de um texto de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, que diz que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em graça ou em favor, em algumas traduções, diante de Deus e diante dos homens. Perceba, aquele é um texto base que começa ali mais ou menos em Lucas capítulo 2, versículo 41, por ali, que os pais de Jesus, eles estavam procurando por Jesus, e Jesus estava na sinagoga ensinando, falando sobre o reino, creio eu que ensinando aqueles fariseus de algo que eles estavam lendo e não estavam entendendo. E o texto base ali, para mim, e hoje que salta aos meus olhos, eu quero trazer hoje para o seu entendimento, é de Lucas capítulo 2, no versículo 52, que ele diz que Jesus crescia. Ou seja, todos aqueles que andam em propósito crescem. Todos aqueles que estão em caminhos de Deus, esses se desenvolvem. Se desenvolve aonde, pastor? Sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é quando você tem expertise do céu, quando você é governado pelos céus e você começa a operar na terra. Isso é sabedoria. Conhecimento todo livro pode te dar, sabedoria somente o Espírito Santo pode te entregar. E o Espírito Santo, ele entrega coisas específicas para pessoas específicas, para o cumprimento de um propósito. Ou seja, o que eu quero ser abençoado? Senhor, me abençoe para que eu ande em favor. Para quê? Para você? Ou para que o evangelho cresça? Ou para que Jesus seja reconhecido? Hoje eu conversava com uma pessoa e eu falei que a bênção de Deus, ela passa por 4 pilares que nessa noite eu quero trazer ao nosso entendimento. O primeiro pilar que a bênção de Deus passa sobre nós é se isso que Deus entregou na minha mão vai honrar o nome dEle. A palavra diz em Mateus capítulo 5, no versículo 16, que eles possam ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está no céu. Queridos, entenda algo. Tudo que Deus nos entregou para fazer, vocês estão colocando o texto aqui atrás? Se eu errar, vocês me ajudam aí. Tudo que Deus nos fez para fazer nessa terra, para andar nessa terra, que é o propósito dEle, Ele fez para que nós fôssemos abençoados. Então quando você diz, Mateus capítulo 5, no versículo 16, que eles vejam as tuas obras e glorifiquem o Pai, isso está dando glórias a Deus. Por isso que todas as vezes que você quer construir algo para Deus, e que não leve o nome dEle, ou que não leve até Ele, significa que você está construindo um reino para si mesmo. A Torre de Babel seria algo muito interessante, se ela fosse voltada para Deus, e não voltado para que o homem possa fazer. E muitas das vezes o nosso orgulho humano, ele tem esse viés de primeiro glórias a mim. O orgulho é meu, se a empresa prosperou é porque sou eu, se a coisa aconteceu é porque eu fiz isso. E quando nós agimos dessa maneira, nós deixamos de andar no favor, porque o favor sempre vai estar conectado com o nosso propósito. Quem eu sou em Deus, eu vou ter favor se eu andar naquilo que eu sou em Deus. Quantos estão me entendendo? Então esse texto, ele está dizendo exatamente isso, e o primeiro pilar é aquilo que você está fazendo, glorifica o nome de Deus, e agora você pensa no que você está fazendo e se isso dá glória para Deus. Não, pastor, o que eu estou fazendo é só para mim, para eu pagar minhas contas, para que isso, é o meu projeto pessoal. Já viu pessoas assim? Esse é meu projeto pessoal. E você quer andar em favor no seu projeto pessoal. E Deus está dizendo que Ele vai te abençoar se você fizer aquilo que vai propagar o seu evangelho. Então essa é uma chave. Segunda chave, aquilo que você faz abençoa pessoas? Tem a ver com pessoas? Ou será que só está abençoando você? Será que você é o único abençoado daquilo que você está fazendo? Provavelmente, se você for o único abençoado por isso, isso também não é uma ideia de Deus. Porque o que é de Deus é para abençoar pessoas. Pense, o meu propósito não é ficar lá em casa pregando para mim. O meu propósito é pregar a palavra de Deus para quem? Pessoas.
E se eu faço isso de maneira intencional, quanto mais eu ministro, quanto mais eu prego a palavra, mais pessoas são alcançadas. A glória é de quem? Minha ou de Deus? Então eu começo a definir o que é andar em favor. Então eu disse para vocês que a primeira coisa, glorifica a Deus. A segunda coisa, abençoa pessoas. A terceira coisa, o nome de Deus é exaltado naquilo que você faz. Se não for, é sinal que você está construindo uma torre de Babel para você. E todas as vezes que nós construímos uma torre de Babel para nós estamos deixando de receber o favor dos céus. Pense comigo, se você trabalha numa empresa e essa empresa fala para você, eu vou ter que te mandar para o Rio de Janeiro para você pegar uma expertise lá para a nossa empresa. Você vai para o Rio de Janeiro às custas de quem? Sua ou da empresa? A mesma coisa é para o reino de Deus. Quando você anda às custas do reino de Deus, a provisão é de Deus para a tua vida. Está comigo aqui? Então o andar em favor é quando eu estou enviado a fazer coisas que Deus me vocacionou a fazer. Isso é andar em favor. Mas muitas pessoas querem experimentar um favor naquilo que é pessoal delas. Queridos, entenda, Deus não vai abençoar os nossos bezerros de ouro que deem honra e glória somente para nós. Ele não vai fazer isso, porque Deus não é louco. Porque se ele começa a abençoar o fulano porque construiu um bezerro de ouro para ele, ele vai levantar um Deus. E a glória dele não pode ser dividida. Não adorarás outro Deus. Isso era um dos mandamentos. Então nós precisamos entender que o favor de Deus repousa sobre aquilo que ele tem para a minha vida. E às vezes é dolorido você achar ou chegar até esse lugar. Às vezes você fica rodando, dando voltas no Egito, dando voltas em ciclos e nada se rompe. Às vezes minha vida, ela começa a dar certo, daqui a pouco cai. Daqui a pouco começa a dar certo, daqui a pouco cai. Por quê? Porque você está dando volta naquilo que você intentou fazer. Mas e o que Deus tem para você? E é claro que eu vou saber o que Deus tem para mim quando? Quando eu andar com Ele. Quando eu tiver intimidade com Ele. Quando eu me entender como um filho dele nessa terra. Deus vai abençoar a minha empresa? Vai. Essa empresa é propósito? Se é propósito, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar o chamado? Vai. É propósito? Deus vai trazer favor sobre você. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Porque o andar em favor não é eu vir num culto, receber uma palavra, receber uma oração e minha vida mudou. Não, a sua vida já é mudada quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A tua vida já mudou, ela já anda sendo mais favorecida do que outras pessoas. É isso que diz Malaquias capítulo 3. Eles verão a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Essa é a primeira. Então nós precisamos entender que esse texto está definindo claramente o que Jesus nos chamou a fazer. E Ele nos chamou a pregar o evangelho do reino, a pregar e levar a salvação para todas as nações. Ou seja, quando nós falamos de nações, nós estamos falando de sistemas. Nós estamos falando de levar aquilo que nos conquistou para os sistemas educacional, o sistema financeiro, o sistema hospitalar, o sistema artístico, o entretenimento, mídia, arte. Quantos estão me entendendo? Então o que eu quero dizer para você? Ficou muito claro para mim, principalmente, e é isso que eu quero ministrar no teu coração, que existe favor suficiente de Deus quando eu ando naquilo que Ele me chamou a fazer. Existe favor, você não precisa pedir por isso. Você é um dispenseiro. Quando eu falei para você que nós somos dispenseiros do favor de Deus, é porque eu ando em favor de Deus. É porque eu estou imerso nesse favor. E esse favor não é sobre eu receber mais. É quanto mais eu dispenso aquilo que Deus está me dando, mais favor a minha vida tem. Então eu começo a perceber que não é mais sobre Deus, mas é sobre mim. Eu me alinhar aquilo que Deus tem para a minha vida. Queridos, é muito bom ganhar dinheiro. Mas é muito bom ter dinheiro para um propósito. É muito bom você ter saúde, mas é muito bom quando a tua saúde vira saúde para outras pessoas. É muito bom você ter um intelecto, é muito melhor quando esse intelecto começa a virar, a traduzir para as pessoas algo que elas não viveram. Uma ideia, uma empresa unicórnio, algo que você fala, nossa, uma empresa unicórnio é bilhões. Eu vou ficar milionário. Não, pense em quantas vidas, quantas cidades, quantas nações você vai abençoar com esse projeto. Então quando eu falo sobre ter recursos, não é para que Deus me abençoe, mas é para que Deus continue me prosperando no propósito que Ele me chamou. Abre para mim Isaías 60.
E aí nós começamos a entender alguns textos na Bíblia. Isaías 60, versículo 1 diz o quê? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Vem a luz de quem? A luz de quem que vem, gente? Segundo o texto ali. De Deus ou a minha? De Deus ou a minha? A minha. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. A luz de quem? De Deus ou minha? A luz que Deus colocou dentro de você. Ele está falando o quê? Levanta-te e resplandece. Ele está falando para mim e para você: ei, chegou o momento de você aparecer. Chegou o momento do que eu coloquei dentro da tua vida vir para fora. Chegou o momento daquilo que eu te criei para ser acontecer. Então levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando que a glória de Deus vai nascendo sobre mim? Quando eu estou em movimento de propósito. Diga comigo, movimento de propósito. Ou seja, a glória de Deus vai ser vista na minha vida e na tua vida quando nós estivermos realizando o propósito. Enquanto eu não estou realizando o propósito, essa glória não nasce sobre mim. E é por isso que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque tem bastante filho de Deus na terra não fazendo nada. Estão comigo aqui? É por isso que a terra está ansiando por filhos de Deus, porque toda vez que um filho de Deus se levanta e resplandece, a glória do Senhor vem sobre ele. E nós precisamos entender que fomos chamados, ou melhor, fomos salvos para fazer alguma coisa. Nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu, gente, porque se esse fosse o propósito de Deus, eu tenho certeza que Ele ia te botar num paredão quando você aceitasse Jesus, e iria te matar, porque certamente Ele ia te perder se te deixasse aqui na terra. Então a salvação não é o nosso final, a salvação é o início, é a porta que você entrou para um reino que você desconhecia. E nesse reino a glória do Senhor vai vir sobre nós quando nós nos movermos, nos levantarmos naquilo que Ele nos chamou. Então andar, queridos, em favor, não é pedir para Deus: Senhor, me abençoe. É falar: Senhor, onde que eu sou uma bênção? Qual é o meu lugar de bênção? Qual é o lugar que o Senhor me fez para estar? Qual o projeto que o Senhor quer que eu realize? Qual é o problema que eu vim solucionar? É isso que é andar em favor. Então nós começamos a ser favorecidos. Você lembra de Moisés? Moisés não sabia falar, gente. Moisés não conseguia se expressar para as pessoas e as pessoas entenderem ele com clareza. E aí Deus faz o quê? Você está no meu propósito? Então eu coloco pessoas para falar no teu lugar. Ah, mas eu sou, sei lá, o menor da casa do meu pai, mas você é um rei, você está a fim de ir? Então você vai derrubar gigantes 3 vezes maior do que você. Porque o propósito de Deus, quando eu estou no propósito de Deus, o favor me alcança. O andar em favor te alcança quando você estiver na sua posição de governo, quando você estiver na posição que Deus te estabeleceu para ser. Aí as pessoas falam assim: poxa, mas eu abri a empresa, o negócio está prosperando, sabe por quê? Porque ali é o teu lugar de favor. E ali as coisas acontecem, é ali que Deus te visita. Lembra quando Ele visitava Adão no cair do dia? É ali que Ele começa a te visitar. Então nós precisamos achar esse lugar. Não é sobre receber favor, é sobre estar na posição do favor. Porque no lugar que Deus chamou para estar, o favor não para de jorrar na tua vida. Você lembra que aquela mulher, quanto mais botijas ela tinha, mais favor de Deus visitava ela? Então o que está faltando para você? Talvez botijas. Talvez você precise se colocar nesse lugar para receber de Deus. E é nesse lugar que Ele vai continuar jorrando na tua vida. Então eu creio que esse é um texto que fala sobre isso. Deus tenha misericórdia de nós. Não é sobre eu achar que eu sou alguma coisa. Não é sobre eu achar que eu sou melhor, o Senhor tem que me abençoar. Lembra da oração de Jabes? Se tu me abençoares muitíssimo. Ou seja, às vezes a gente fica com esse coração tipo assim: não, Deus não pode me abençoar. Eu já tenho tudo o suficiente, eu já tenho tudo que eu preciso, Deus não pode fazer isso por mim. Ele quer fazer muito mais por você. Ele quer te dar uma medida transbordante. Eu não sei o que você entende o que é transbordante, mas para mim é que passa do meu limite. Por que Deus vai fazer isso? Porque no lugar que Ele me chamou para estar, existe favor suficiente, que vai inundar tudo que eu preciso para viver o meu propósito. Mas por que isso, pastor? Porque no meu lugar de convergência eu tenho um encargo para com o mundo. Diga comigo: encargo para com o mundo.
não é somente você, não é só Deus te abençoar, você ter uma casa boa, um carro bom, família, tudo ok, saúde plena. Não se trata somente disso. Se trata de você fazer alguma coisa para alguém que não é você. E quando nós entendemos isso, Deus, Ele vai derramar sobre nós. E aqui Ele diz, para que se conheça o teu nome. Sabe, tem tantas pessoas no nosso meio que falam, nossa, Deus está me abençoando demais, Deus está me abençoando demais, que quando você vai lá na empresa, na repartição, no lugar onde ela trabalha, ela parece ser um 007 celestial. Sabe que ela era crente. Ué, mas as pessoas não sabem que você é crente aqui. Não, porque aqui eu não misturo trabalho. Eu não misturo trabalho com igreja. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender que você já não está misturando Deus com você há muito tempo. Você só não percebeu isso. Para que Deus vai me abençoar? Para que o nome dele seja conhecido. Para que o evangelho dele chegue nos cantos onde tem que chegar. E é por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. E ele diz que chegará o fim quando o quê? Quando o evangelho for pregado a toda. Quem que vai levar? Será que é Deus? Ou será que é o homem? Então entenda, queridos, que Deus está te favorecendo nesse tempo. O que Deus está fazendo por você nessa estação é para que o nome dele seja exaltado. Continua para mim o versículo 2, 60. E aí ele fala para eu levantar e resplandecer, porque vem a luz do Senhor sobre mim, e a glória dele vai nascer. Para quê? Porque eis que as trevas cobriam a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó Senhor, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Pode passar. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu, criadas ao teu lado, versículo 5. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas dos gentios virão a ti. E ele começa a profetizar o que vai acontecer, mas tudo começa com o quê? Levanta e resplandece. Tem favor para quem se move, tem favor para quem se lança para o propósito de Deus, tem favor para aqueles que estão a fim de viver o que Deus tem para eles. É por isso que nunca vão entender. As pessoas vão querer o que você tem, mas elas não pagarão o preço que você pagou. E se todos pagassem o preço para o qual Jesus os chamou, certamente o favor também os alcançaria. Porque Deus não está limitado de favor, Ele tem para nos dar muito mais do que esperamos receber. Ele tem muita coisa. Então todas as vezes, e isso é notório entre nós, perceba, quanto mais você se entregou a Deus, quanto mais coisas foram acontecendo na tua vida, na tua família, na tua empresa, na tua história, na tua saúde. Por quê? Porque você está cumprindo um propósito, porque você está andando segundo as obras que você foi chamado para andar. Então o rosto seu vai resplandecer, a glória de Deus está sobre você, você será conhecido entre as nações. Por quê? Porque você está andando em propósito. E esse favor não vai se calar diante de você. Sabe, hoje eu compartilhei com os líderes dessa casa e eu falei com eles que Deus tinha colocado uma palavra no meu coração, que tudo que fomos chamados a fazer não é sobre nós, é sobre pessoas. Que tudo que Ele colocou na nossa vida é para que a gente possa desenvolver pessoas. Que tudo aquilo que carregamos não é somente para nós, mas é para dividir. E quando nós entendemos isso, nós multiplicamos. E aí eu falei com eles e lembrei do fato de João, lá no texto de Lucas capítulo 4. João pergunta se aquele Jesus que ele anunciava era de fato o Messias. Porque aqui no texto do próprio Isaías, capítulo 65, se eu não me engano, ele vai dizer que ele veio, 61, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos dos cativeiros, os prisioneiros das prisões. Ok? E aí o que acontece? João fez essa missão, porque João cumpriu o seu propósito. Só que o seu propósito levou ele à prisão, e na prisão ele tem dúvida agora:
será que eu falei que era Jesus? Mas será que ele era Jesus mesmo? Será que eu falhei na minha missão? Será que eu não fui negligente com aquilo que Deus colocou na minha mão? E aí ele manda os seus discípulos irem até Jesus, e Jesus fala assim, eu creio que, aí eu estou conjecturando, eu creio que ele poderia ter falado, não, eu sou Jesus mesmo, fala para ele. Mas ele fala assim, coxos estão andando, cegos estão enxergando, mortos estão sendo ressuscitados, o evangelho está sendo pregado para os pobres, avisa isso para João. Ou seja, sabe o que Jesus fez? Ele manda os discípulos voltarem e falar, você foi eficiente na sua missão. Porque hoje coxos estão andando, foi porque você pregou o evangelho antes de mim. Porque hoje cegos estão enxergando, foi porque você anunciou que eu chegaria e transformaria. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Tem favor em todo o propósito que você faz diante dos céus. E isso não vai ser somente a tua medida. Isso vai alcançar pessoas que você nem conhece. Então nós precisamos começar a sair do nosso jeitinho, a pensar que igreja é só ir num domingo, numa quarta e está tudo bem, levanta a mão e choro. Não, filho, está na hora de você começar a fazer alguma coisa lá fora. Está na hora de você começar a realizar teu propósito na tua empresa. Está na hora de você começar a expandir o reino aonde você está. E não ficar com esse papinho religioso de não misturo trabalho com religião. Você já misturou talvez no seu coração. E por isso seu coração deve estar longe de Jesus. Para que ele vai te abençoar? Ele vai te abençoar quando ele vê em você uma pessoa confiável para que o evangelho possa crescer. Ele vai te abençoar quando ele vê que no teu coração tem um projeto que vai abençoar crianças de rua. Ele vai te abençoar quando ele entendeu e te levantou para você fazer algo nessa terra. Então o andar em favor não se trata de eu realmente ficar só recebendo favor, porque é água parada da dengue. Deus sabe disso. Ele sabe tanto porque Ele não abençoa aqueles que estão atrás dos seus projetos pessoais. Pessoas que só querem glórias a mim. Teve um que fez isso e hoje você conhece, o nome dele é Satanás. Todas as vezes que nós construímos projetos para nós estamos nos transformando nos Lúcifer do século 21. Nós estamos agindo por outro reino e não pelo reino de Deus. Então esse é um texto base para que chame a minha e a sua atenção de entender que o andar em favor é andar em propósito. Quando eu ando em propósito, o favor me favorece. Isso ficou legal, né? O favor me favorece. E o favor de Deus vai te favorecer onde você está. E vai fazer com que você transpasse esse tempo talvez de escassez que você possa estar vivendo, porque você está andando no propósito de Deus. Então, queridos, não saia da posição que Deus te estabeleceu. Não saia do lugar que Deus te chamou e disse que é seu, porque certamente vai te faltar coisas para que você complete a sua carreira, se você não estiver andando nisso. Quantos estão me entendendo? Sabe, eu quero orar para que você não ande mais nos teus desígnios, para que você não ande mais naquilo que você se propôs a fazer, mas que Deus está distante disso. Sabe, eu sei que cada um de nós aqui, todos vocês que vieram à frente, é lúcido e é ímpar você ter projetos no seu coração pessoal. Sim, isso é muito bom. Mas desde que você não coloque o seu projeto pessoal como sendo um projeto de Deus para que Ele te abençoe. Senhor, me faça comprar essa casa, porque lá nessa casa eu vou construir ali, vou fazer célula, vou fazer grupo pequenos para o Senhor, vou fazer isso. Cara, Deus não é bobo. Deus não é bobo. Se você não faz isso hoje, você não vai fazer em grande escala. Se você não faz em pequena escala, Deus não vai te dar em grande escala. Por quê? Porque Ele te conhece, Ele conhece o teu coração. Mas se você andar em favor em pequenas escalas, Deus vai te colocar em muitas escalas. Deus vai acrescentar sobre a tua vida aquilo que você não sabia nem que era para você. E o que eu quero dizer para você? Coloca o teu coração hoje diante dEle e fala: Senhor, eu quero fazer a oração de Jabes. Se o Senhor me abençoares muitíssimo, se o Senhor derramar sobre mim muita bênção, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu terei
escolas, faculdades, eu terei creches, eu terei orfanatos, eu terei... Por quê? Porque eu vou ser mais algum que vou honrar o teu nome nessa terra. Eu vou ser mais um para fazer aquilo que o Senhor me vocacionou a fazer. Mas o que eu quero te dar de chave nessa noite? Que você não precisa ter para fazer. Você precisa fazer para começar a ter. Sabe, a bênção, a Bíblia diz que a bênção vai seguir aquele que acredita. O mar se abre quando eu coloco o pé. Como eu não coloquei o pé, não vou saber que o mar se abre. Mas Deus está me convidando a estar do outro lado do Jordão. E aí eu falo assim, Senhor, eu quero estar lá. Ele fala, vai para lá, mas tem um mar. Mas ele falou, então atravessa o mar. E eu falo, não, mas eu vou me afogar. A palavra dele declara que se eu passo pelo fogo, o fogo não me queima. Se eu passo pelas águas, elas não me submergirão. Mas cadê a minha fé? Deus está pronto para fazer obras, mas cadê a minha fé? E a fé não é você enxergar para fazer, a fé já viu antes de ser feita, e por isso ela é fé, porque a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que eu não estou vendo. Então Deus hoje está chamando algumas pessoas aqui, está dizendo para você, tem muito favor para a tua vida, tem muita graça para ser derramada sobre você, tem muita bênção para chegar, mas esteja na posição correta. Então ande sobre as águas, e Deus, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Deus vai te dar uma medida transbordante, uma medida que não cabe mais na tua matemática, daquilo que Ele separou para você. E hoje eu quero orar para que o teu coração esteja alinhado ao coração do Pai. Tem projetos na política que Ele quer entregar para você, tem projetos na educação que Ele está querendo entregar para aqueles que querem abraçar, tem projeto nos business que Ele está pronto para entregar, tem empresas unicórnios que Ele quer entregar em alguém confiável que vai fazer e acontecer esse projeto. Não simplesmente para que o teu nome seja exaltado, mas para que o nome de Deus seja conhecido, para que entre as nações o evangelho da salvação chegue. Sabe, hoje eu conversando com uma pessoa, ele falou, pastor, eu estou tão feliz de estar vivendo o meu propósito, eu estou tão feliz que eu não estou nem pensando em recurso, eu sei que isso aqui pode dar muita grana, eu sei que isso aqui vai dar muito recurso, mas hoje me deixa feliz saber que eu estou cumprindo um propósito de Deus. Eu falei, amigo, é por isso. Você prepare carro forte, você prepare contas, você prepare coisas, porque Deus vai encher. Porque quando você não está focado no que você pode ter, mas em quem você pode ser para o reino, as coisas começam a acontecer na tua vida, a coisa começa a virar sobre você, e você fala, meu Deus, eu não estou crendo. Sim, vai chegar pessoas, assim como foi o testemunho do Fernando, viagens inesperadas sobre você, porque Deus se agradou dos seus, e Deus está se agradando de muitas pessoas aqui, e Ele está dizendo, eu vou encher, para que a tua alegria seja completa, porque você tem andado retamente diante da minha presença, porque você tem andado com caráter, confiável, leal, diante da minha presença. Hoje a minha oração por você aqui é que Deus te fortaleça para que você não desvie para a direita, para que você não desvie para a esquerda, para que você não use jeitinhos para tentar ludibriar Deus e fazer aquilo que está no teu coração, mas hoje que você se alinhe ao coração do Pai, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Queridos, não se trata de ter, se trata de ser, e quando você é, o favor dos céus te estabelece. O favor de Deus estabelecia José onde ele chegava, o favor de Deus estabelecia Moisés, o favor de Deus estabelecia Davi, o favor de Deus estabelecia Esté, o favor de Deus foi com Ruth. Ruth era alguém improvável, mas ela se alinhou, e quando você se alinha, os céus vêm e derrama sobre você. Então que nessa campanha, nesse dia de hoje, eu quero profetizar que você cale todas as vozes e que você procure o seu lugar em Deus, e que você esteja nesse lugar. Por favor, esteja quando o carteiro chegar, esteja quando os anjos vierem, esteja nesse lugar e não saia daí. Seja como Jacó, eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar, eu só saio dessa posição quando o Senhor me abençoar. Esteja no lugar da bênção, pois certamente a bênção te alcançará, certamente Deus vai te visitar, certamente Deus te entregará o projeto, Deus te entregará o recurso, Deus te entregará tudo aquilo que você almeja. Nessa posição, queridos, não saia, não se desvie, não perca de foco, não seja alguém de ânimo dobre,
que ora quer, ora não quer, ora se posiciona, ora não se posiciona. Eu sei, não vai ser fácil, não vai ser fácil algumas coisas, mas vai fazer sentido e vai ser prazeroso para você. Vai ser um testemunho que Deus fará na tua vida, e esse testemunho vai edificar muitas vidas, e Deus será glorificado mais uma vez. Por isso, não perca a oportunidade de ser alguém encontrado, de ser alguém achado por Deus, porque certamente o favor de Deus virá e inundará a tua vida e a tua casa e a tua família, toda a tua linhagem, toda a tua história vai ser visitada. Pense que Ruth hoje é alguém que é contado na genealogia de Jesus. Pense que é alguém improvável, que não era para estar ali, moabita, totalmente avesso ao povo de Deus. Mas uma decisão certa coloca em você em colisão de céu com terra. E hoje eu oro para que você colida com os céus nessa terra, que os céus te encontrem nessa posição de governo, que os céus te estabeleça como cabeça e não como cauda, que os céus te honrem em toda boa medida, recalcada, sacudida e transbordante da parte de Deus, que Deus possa te fazer prosperar, crescer, avançar e ter o seu governo sendo estabelecido aqui na terra. O Senhor é contigo, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te conceda paz, que as pessoas à sua volta possam ser abençoadas porque você está na vida delas, porque você faz parte da vida delas, porque benditas serão todas as famílias através de você. Essa é a bênção de Abraão, é a bênção que nos alcançou. Mas quando que essa bênção poderá passar de mim para as pessoas? Quando eu for família, quando eu for família de Deus, quando eu estiver nessa posição, os céus vão me honrar. E eu quero te dizer, chegou o tempo do favor te alcançar onde você está. Você não vai mais orar a partir de hoje para que Deus te favoreça. Você vai orar pedindo a Deus que te estabeleça no lugar que Ele te chamou para estar. E o favor dos céus virá sobre você e repousará numa medida extravagante. E você não terá falta de nada. E as pessoas virão até você para receber o que os céus estão te entregando. Você terá revelações do alto. Você terá a palavra de Deus para o momento e ocasião oportuna. Você será um dispenseiro do favor de Deus nessa terra, da graça. Você é aquele com quem Deus vai. Você é aquele com quem Deus estabelece. E todas as vezes que você for assinar esse contrato, Deus estará assinando contigo. Todas as vezes que você for fazer uma venda, Deus estará fazendo contigo. Todas as vezes que você for sentar em uma reunião, Deus se assentará ao teu lado. Todas as vezes que você for falar, Deus falará por teu intermédio. Todas as vezes que você for jogar, Deus jogará contigo. Todas as vezes que você for fazer negócio, Deus fará contigo. Todas as vezes que você for lecionar, Deus estará contigo. Todas as vezes e onde você passar, Deus passará contigo. Todas as vezes que você chegar, a bênção e a presença de Deus chegará com você, porque o favor de Deus está com aqueles que andam em propósito com Ele. O favor de Deus está sobre aqueles que têm vida com Ele, sobre aqueles que caminham e trafegam no seu propósito. Eu lembro que a arca, quando ela entrou na casa de Obed-edom, durante 3 meses, a sua casa não teve falta de nada. Por quê? Porque o favor de Deus estava ali estabelecido. Então, qual é a chave? Eu não terei falta de nada quando eu andar no meu propósito, porque eu serei extremamente favorecido. Se hoje existe alguma área faltando, se hoje existe algo na tua vida que ainda não está completo, esse algo está fora da presença de Deus. Esse algo está fora do propósito de Deus. Então hoje, traga para o propósito de Deus e você verá
abundância de vida sobre você, abundância de recursos sobre a tua casa, sobre a tua empresa. Eu te abençoo para que você viva o melhor tempo da tua vida até aqui. Eu te abençoo para que você não demore a se alinhar com os céus. Eu te abençoo para que você caminhe e trafegue naquilo que você foi chamado a fazer, e os céus te honrarão, e os céus serão contigo, e os céus não vão se abrir, eles já estão abertos sobre você, e você viverá a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse momento, Pai, Espírito Santo, imprime sobre os teus filhos nessa noite aquilo que é o teu propósito, aquilo que é o teu chamado, aquilo que o Senhor os vocacionou a fazer. Que eles não andem mais errantes, que eles não andem mais vacilantes, mas que eles se abram para o teu propósito, e então o teu favor inunde cada uma das famílias aqui representada. Espírito Santo, venha sobre nós e vê se nós estamos ainda errando o caminho, e nos leve para o caminho de vida eterna, o caminho ao qual o Senhor nos chamou para andar. Então, nesse lugar, nós seremos extremamente favorecidos. Hoje a minha oração é: volte para o teu lugar de governo, volte para o teu lugar aonde Deus tem te abençoado. Talvez você já experimentou isso antes, mas se afastou. Então volte para esse lugar onde Deus tem te abençoado. Eu era extremamente abençoado quando eu fazia isso, então volte a fazer isso, porque certamente ali está a sua força, ali está o favor de Deus sobre você. Hoje eu te abençoo para você viver o sobrenatural de Deus, e que você seja favorecido em todos os lados, e que homens te favoreçam, e que situações te favoreçam, e que tempo te favoreça, e que a natureza te favoreça, e que você seja extremamente favorecido de todos os lados. Bênçãos vão te cercar, e você será aquele com quem Deus vai, aquele com quem Deus faz, aquele com quem Deus tem o seu prazer. Assim como Ele fez com Jesus, quando Ele foi batizado, desceu uma pomba dos céus e disse: esse é o meu filho amado, em quem o meu amor se compraz, ou em quem eu tenho prazer. Hoje o Espírito Santo está dentro de você, e Deus está dizendo para você que deu esse passo aqui hoje: o Senhor tem prazer na tua vida, o Senhor tem prazer na tua história, e o Senhor está muito a fim de te dar muito mais do que você espera receber. Então pare de andar por aí mendigando o que você já tem sobrando. Pare de andar por aí mendigando amor, porque Deus é amor e Ele está dentro de você. Pare de andar por aí pedindo coisas, bênçãos, porque você foi chamado para abençoar. E quando você abençoa, a bênção aumenta na tua vida. Generosidade não é sobre você dar para pessoas que não têm. Isso é caridade. Generosidade é você dar por quem você é, e na medida que você se acha merecedor. Se eu acho que eu mereço ter um Porsche Cayenne, que eu seja então alguém que dê um Porsche Cayenne. Se eu acho que eu sou um merecedor de dar uma moeda de 1 centavo, que eu dê uma moeda de 1 centavo. Porque a generosidade com que eu meço, certamente eu serei medido. Hoje, que Deus te abençoe e faça prosperar você em toda boa obra. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Vá em paz, seja dispenseiro de favor em nome de Jesus. Deus te abençoe.